Exatamente. Nota oficial da torcida independente foi divulgada agora, exige a saída do Casares. Senna, eu te enviei aí para você ler, que é uma nota bastante forte aí quanto a... Vou ler para a galera. Deixa eu puxar aqui que eu vou colocar na tela cheia aqui, só para salvar aqui primeiro. Isso que eu ia perguntar, se tinha como colocar na tela aí para a gente ver. Vou salvar aqui, peraí que eu vou... Aí, quando o rapaz, eu esqueci o nome dele, fala a respeito de voz de torcida, esses caras têm muito mais. A gente sabe muito bem disso. A organizada, as organizadas, principalmente a independente, né, que é maior, quando eles falam, o treinador é demitido, quando eles falam alguma coisa mais relevante, pode acontecer. A verdade é essa, né? Exatamente. Ó, vou colocar aqui na tela, em tela cheia aqui, só para facilitar para nossa leitura. Então, a nota da organizada, a Dragões também se pronunciou, depois a gente vai pôr na tela, deixa eu só tirar o banner aqui. Não, dá para ler aqui. Vou ler aqui na íntegra, né? Abre aspas, nota oficial, renúncia já, respeitem o São Paulo. A coisa é séria, é São Paulo Futebol Clube, por isso a torcida independente aguardou o inquérito policial e judicialmente o andamento das denúncias sobre a gestão Júlio Casares e companhia, porque não poderíamos errar o posicionamento por achismos ou faltas de provas. Eis que o tempo mostrou uma verdade cretina, covarde e canalha, daquele que dizia ser o presidente da arquibancada. Nunca confunda, torcedor, apoiar o São Paulo como sempre apoiamos, com passar pano para a diretoria, ou pior, fazer parte de esquemas. A prática institucional do São Paulo com as torcidas organizadas existe desde a fundação da primeira torcida organizada do clube, bem como esteve presente nas diretorias que conquistaram os 3 mundiais com dirigentes honestos que marcaram época. Para nós, é justo, afinal, são todos os jogos no Morumbi, pelo Brasil e pelo continente, representando a torcida do São Paulo. O apoio incondicional ao time, em meio a gestões desastrosas, salvou o São Paulo de cair e levou o nosso time aos títulos que voltaram. Quanto a derrubar cartolagem, precisávamos de provas, agora elas existem. Mas não somos nós que derrubamos, que fique claro. Deixa eu só puxar aqui o seguinte. Hoje fazemos voz com todos que querem fora Casares, mas ele só sai por renúncia espontânea ou por impeachment do conselho. Lembramos, 1/3 de conselheiros são suficientes para manter o cara no poder. Apontaremos conselheiro por conselheiro se for necessário. Mara Casares, Douglas Schwartzman, a Justiça, o Ministério Público, a Polícia estão no circuito. Exigimos que qualquer outros conselheiros envolvidos em escândalo também sejam expostos. Basta de circo. O time já está treinando sem dinheiro, sem reforços de peso, nem diretoria de futebol está nomeada, o navio está à deriva. A responsabilização de todos e que a justiça prevaleça. Não aceitaremos menos do que isso. Fora Casares, fecha aspas aí a nota da torcida tricolor independente. Cara, falar bem a real, achei boa e acho que, assim, era importante ter uma transparência nesse sentido, né? Porque quando você tem essa aspa, onde eles admitem uma relação com a atual diretoria, cara, ninguém é bobo, né? Todo mundo tem esse conhecimento. Então eles deixam de forma explícita e falam a respeito desse pedido de renúncia. E essa aspa deles é também interessante, onde eles apontam para os conselheiros, né? Porque caso ele fique no cargo, vai ser justamente porque 1/3 do conselho tá apoiando, né? Então é importante esse nome aos bois também. E a torcida Dragões da Real fez um posicionamento também, Senna. Fez um posicionamento exigindo a renúncia do Júlio Casares. Eu vou te enviar para você ler. Já coloco na tela também para a galera poder acompanhar em tempo real. Eles dividiram, né? Tem uma parte nos comentários, uma parte na legenda. Eu vou colocar aqui para a gente ler, tá bom, Senna? Tá sem áudio, tá mutado. Desculpa, coloquei no mudo aqui. Eu consigo ir lendo aqui enquanto você prepara a imagem aí, mas tá aqui já na tela para a galera, né? Então, vamos lá. Abre aspas aí. Manifesto da Dragões da Real. Pedido de renúncia do presidente. O São Paulo Futebol Clube atravessa um dos momentos mais graves de sua história. Há semanas, o clube ocupa diariamente os noticiários esportivos, tendo sua imagem, credibilidade e tradição expostas e desgastadas por sucessivos escândalos e denúncias.
O que inicialmente poderia ser tratado como um episódio isolado transformou-se em uma profunda crise institucional que compromete não apenas a atual gestão, mas o futuro do São Paulo. O episódio do camarote, sustentado por provas objetivas, públicas e amplamente divulgadas, revelou um fato absurdo e constrangedor. Conselheiros e diretores assumiram culpa publicamente, atingindo de forma direta a credibilidade da instituição. Trata-se de um acontecimento de extrema gravidade que exige a expulsão imediata dos envolvidos do quadro associativo, bem como rigor absoluto nas investigações com responsabilização plena em todas as esferas cabíveis. Outras denúncias vieram à tona e não podem ser ignoradas. Todas devem ser apuradas com seriedade, independência e transparência. Caso se confirmem práticas ilícitas, os responsáveis devem ser punidos de forma exemplar, tanto no âmbito esportivo quanto na esfera criminal. O São Paulo Futebol Clube não pode e não deve servir de abrigo para irregularidades. Reafirmamos que nossos 2 conselheiros eleitos votaram contra a aprovação do orçamento de 2026 e contra os recentes empréstimos. Isso não é discurso, é posicionamento claro, coerente e devidamente registrado. O São Paulo está acima de projetos pessoais, alianças políticas e interesses circunstanciais. A Dragões da Real optou inicialmente por não se manifestar para evitar pré-julgamentos e injustiças, respeitando o devido processo investigativo. Contudo, a ausência de ambiente político e institucional tornou-se evidente. Não há mais condições mínimas de governabilidade, tampouco de tranquilidade para gerir o futebol, e com a matéria do jornal hoje, tudo ficou insustentável e a renúncia será, acima de tudo, pensar no São Paulo. Fecha aspas aí a nota da Dragões da Real, organizada do São Paulo, Gabriel. Tá, então, 2 notas, acabou, né? Não tem clima nenhum para continuar. As 2 torcidas tomando esse posicionamento. Eu acho que esse posicionamento poderia ter antecipado um pouco mais o processo, mas hoje, né, tendo o nome do Casares no inquérito, é a pá de cal. Né? E tem mais uma parte ali. Você leu a segunda parte também, Senna? Tem ali. Desculpa, estava no mudo aqui. Tem mais uma parte aqui embaixo que eu vou concluir. Isso, esse aí. Isso. Então, aqui abre aspas. Por isso, reafirmamos com clareza e responsabilidade. Júlio Casares, pelo bem do São Paulo Futebol Clube e em respeito aos mais de 22 milhões de São Paulinos, renuncie. O São Paulo é maior do que qualquer dirigente, é maior do que qualquer projeto de poder, precisa ser preservado. A situação tornou-se insustentável. A crise deixou de ser apenas jurídica e passou a ser política e institucional. O presidente Júlio Casares encontra-se isolado. Perdeu o apoio da torcida, da imprensa, da opinião pública e de parcela significativa dos sócios e conselheiros. Um presidente sem sustentação política não governa. Permanece apenas enquanto o clube se aprofunda em instabilidade e descrédito. Diante desse cenário, a Dragões da Real solicita a renúncia do presidente Júlio Casares, não como punição antecipada, mas como medida necessária para preservar o clube e permitir que as investigações ocorram sem pressões, interferências ou constrangimentos, garantindo o interesse maior do São Paulo Futebol Clube. Permanecer no cargo é insistir no erro, prolongar a crise e submeter o São Paulo a um projeto personalista, colocando o clube abaixo de vaidades individuais. A renúncia é o único caminho responsável para estancar o desgaste, possibilitar a reconstrução institucional e proteger o São Paulo até que todos os fatos sejam plenamente esclarecidos e todos os responsáveis devidamente punidos. Qualquer tentativa de permanência representa a aceitação consciente da continuidade da crise. Fecha aspas. Então tá aí o posicionamento da Dragões também aí, Gabriel. A gente teve mais um posicionamento também do Baby, que é um dos líderes da torcida independente. Vou te passar também para que a gente possa ler aqui na tela. Que ele fez posicionamento à parte também, ele que, cara, assim, havia sido bastante cobrado, né, desse posicionamento, fez uma postagem por meio dos stories, que eu vou baixar para colocar na tela, e peço a sua leitura aí também, com toda a sua destreza, Ricardo Senna, a respeito aí das aspas também do Baby. Boa, boa. Eu vou lendo aqui, enquanto o Gabriel vai colocando na tela. Aqui, já dá para a gente compartilhar aqui. Bom, abre aspas aí.
Puta decepção do caralho. Gente da pior qualidade. Não existe perdão para quem roubou o tricolor. 22 milhões de torcedores apaixonados pelo São Paulo foram assaltados. Um dia acreditamos, ninguém vai se esconder, que não apoiamos lá atrás. Se tivesse um... Aí ele abre aspas, né, uma menção. Se tivesse um positivo para corrupção, seria o primeiro a pedir a renúncia de Júlio Casares. Todos são inocentes até que se prove o contrário, assim é a lei. E aí ele continua aqui dizendo, prove que presta para alguma coisa, conselho deliberativo, apareceu o batom na cueca, deixando de seguir em rede social e exigindo imediatamente a renúncia desse corrupto covarde que enganou todos nós. A nossa linha de frente da Organizava pensava que era experiente e conhecia o sistema, mas o cara e seus comparsas souberam enganar bonito até quem ama o São Paulo como nós, fora Casares, fecha aspas aí a menção do Baby, da torcida independente do São Paulo. Esse posicionamento também é forte, né? Corrupto, covarde, e fala também que foram enganados, né? Eles afirmam categoricamente nessa nota que foram enganados pelo presidente e fazem essa meia-culpa, né? Até no anterior eles falam aqui, né? Um dia acreditamos e ninguém vai esconder que não apoiamos lá atrás. Então, tá aí o posicionamento também do Baby, né, Cê? Era um posicionamento que era muito cobrado, né, por todos os torcedores, né, que as organizadas se pronunciassem, né, tanto a Independente quanto a Dragões da Real, até porque muita gente também fez muitas menções em relação ao apoio que as organizadas fizeram ao Júlio Casares em diversos momentos e também até fazendo algumas conexões aí sobre a questão das mansões, das casas, né, que eles têm ali em volta do estádio do Morumbi. Então, era, assim, muito necessário, passou da hora, né, que eles pudessem se manifestar. Ambas mencionaram aí que estavam aguardando o inquérito e tal, mas que a notícia de hoje foi a gota d'água. E até como a gente abriu aqui no começo da live, o Renan, eu acho que foi a gota d'água para todo mundo, né, porque essa notícia de hoje das movimentações financeiras na conta do Casares, por mais que sejam investigadas ainda, que a polícia vai olhar, é o que a gente falou aqui, cara, não tem quem fique a favor ou que se mantenha em abstenção a todo esse cenário. Se alguém apoiar o Casares ainda, a gestão Casares, né? Eu falo Casares porque não é só ele, é a gestão Casares. Mas se alguém não se pronunciar, ou se alguém continuar acompanhando, no mínimo é conivente ou vai ser tratado como cúmplice de qualquer irregularidade, né, Renan? É verdade, e quando você fala gestão Casares, e fala muito bem, eu não sei como o tal do Márcio Carlos Magno continua no São Paulo depois do negócio já do camarote. Caíram dois, mas ele deveria ter caído junto, é inacreditável isso daí. Como esse nome tem sido pouquíssimo falado nesse caso e nesses casos todos, né? Mas enfim...